O presidente Lula acaba de discursar na cúpula do BRICS, na Rússia. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento acompanhou a fala. E qual foi o conteúdo, hein, Pedro? Bom dia para você. Bom dia também para você, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quarta-feira. Bom, o presidente Lula falou bastante, né? São vários tópicos aqui para a gente abordar, mas eu vou me ater especificamente aqui a um ponto muito importante sobre economia e também sobre geopolítica, que foi citado pelo presidente Lula. Nesse discurso realizado agora há pouco, né, por videoconferência, o presidente manifestou seu apoio à proposta do grupo para a criação de uma nova moeda comum entre os países em substituição ao dólar. A participação do presidente, como a gente pôde observar aí nas imagens, ela foi feita por videoconferência, né? Já que a equipe médica que acompanha o presidente Lula o impediu de viajar. Viagem que estava marcada para segunda-feira, mas acabou não acontecendo por conta do acidente doméstico que o presidente sofreu no sábado e por isso está trabalhando do Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Esse tema dessa moeda comum entre os países do bloco econômico é um dos principais temas dessa reunião do BRICS que acontece neste ano em Kazan, na Rússia, e é um tema que interessa sobretudo a Rússia e a China, que são os dois países mais poderosos e que integram o BRICS, que é um grupo econômico que reúne principalmente países de economia emergente, como Brasil, Índia, China, e também há ingresso de novos países neste ano. Vamos ouvir o que disse o presidente, porque é muito interessante a parte que ele diz que é preciso que essa discussão ela já seja trazida à tona, já avance já nos próximos dias, já nos próximos anos. Há uma urgência em relação a esse tema. Vamos acompanhar. É chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos, mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes. Bom, a gente acompanhou um trecho, né, dessa fala do presidente Lula, durou cerca de 8 minutos. O presidente também abordou outros temas, entre eles a questão do meio ambiente, as mudanças climáticas, né? O presidente enfatizou a responsabilidade dos países ricos nessa questão climática, né? E a necessidade de que sejam cumpridas promessas financeiras, né? Que foram acordadas frente à ONU, frente à COP e outras agendas que acontecem entre vários países, mas que o Brasil tem insistido que os países mais ricos que se comprometeram a ajudar os países em desenvolvimento a, né, se estabelecerem economicamente, a também ajudarem a preservar o seu meio ambiente, que essas promessas sejam de fato cumpridas. E outro ponto muito importante que o presidente disse, ele destacou a participação do novo Banco de Desenvolvimento. É um banco do BRICS que é sediado na China e que tem mais ou menos 33 bilhões de dólares em seu poder para poder apoiar aí questões como ele funciona como uma espécie de BNDES, né? Um banco que apoia o desenvolvimento desses países, apoia projetos, e é um banco que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. O presidente Lula citou a importância desse banco e disse também que ele tem um papel muito importante nessa discussão sobre a substituição do dólar. E também um outro ponto muito importante dito pelo presidente Lula é sobre a questão das guerras que acontecem neste momento. Ele não citou diretamente a questão da guerra na Ucrânia, até porque tem uma questão de inconveniência relacionada a isso, né? O presidente está discursando nos BRICS, uma reunião que acontece na Rússia com o presidente Vladimir Putin presente. Então o presidente acabou não citando esse tema, se furtou esse tema, mas falou sobre a questão de Israel e a guerra que acontece neste momento na faixa de Gaza e que tem se ampliado para outros países. O presidente inclusive usou palavras bem fortes, disse que Gaza neste momento é um cemitério de crianças e de inocentes em razão das mais de 40 mil mortes que já aconteceram há mais de um ano desde que Israel começou a entrar em conflito
conflito com o Hamas e também o Hezbollah e outros grupos que atuam na região. Esse foi um resumo do que disse o presidente Lula, mas claro, o ouvinte que está nos acompanhando está convidado aí no nosso portal itatiaia.com.br e ver também outros destaques dessa fala do presidente Lula na reunião dos BRICS que aconteceu nessa quarta-feira.